Muito bem, voltando com tudo no lugar dessa semana. Agora vamos fazer um giro aí nas principais notícias que aconteceram essa semana, gente? Então vamos lá, sem vacina, tá, contra a meningite B no SUS, famílias pobres ficam desprotegidas após decisão do governo. Tá, como havia antecipado, Conexão Política, tá, a fonte é Conexão Política, tá, gente? O Ministério aí da Saúde decidiu não incorporar o SUS a vacina contra a meningite do tipo B para crianças menores de 1 ano. A decisão, que consta no Diário Oficial da União, mantém o imunizante fora do calendário público infantil. Com a medida, o imunizante contra o sorotipo mais frequente da doença segue abolido do calendário vacinal infantil no país, restrito à rede privada. O SUS oferece vacinas contra os sorogrupos C e ACWY, mas o tipo B, responsável pela maior parte dos casos, segue sem cobertura pública. As famílias que desejarem imunizar as crianças devem desembolsar em torno de R$2.000, considerando o esquema vicinal tríplice. O custo por dose varia entre R$600 e R$750. O esquema vacinal inclui múltiplas aplicações no primeiro ano de vida, além de reforço. Gente, uma irresponsabilidade do governo, segundo a alegação do governo, é por falta de orçamento. É engraçado e curioso, tá, que os gastos não param de aumentar no governo, porém não tem dinheiro para colocar, para investir na vacinação de crianças né? Tem ali para poder gastar em viagens, né? Tem dinheiro para pagar o Congresso mais caro do mundo, o Judiciário mais caro do mundo, mas dinheiro para vacina não tem. Né? Infelizmente, essa realidade, isso é revoltante, isso é um absurdo, é um descalabro, é um disparate. É minha modesta e humilde opinião. No mínimo, um absurdo. Isso não dá para relevar, gente. É uma coisa para ficar indignado. Não tem o programa Tudo no Lugar, não tem lado político, a Infoplay não tem um lado político, mas essa não é o nosso intuito, né? Não é a questão, mas porém essa notícia ela é no mínimo revoltante para quem tem pelo menos no mínimo de empatia, né? Isso quem tem empatia, no mínimo, um mínimo de empatia que tem, reconhece que isso é um absurdo. Né, mas vamos seguindo aqui para as notícias dessa semana, tá, gente? A Coca-Cola reduz garrafa de 2 litros para 1,25 litros para o brasileiro conseguir comprar em meio à perda do poder de compra. Né, a Coca-Cola encolheu aí as suas embalagens para enfrentar a forte perda do poder de compra das famílias brasileiras pressionadas pela inflação, né, que o governo insiste que está controlada. Mas a gente vai no supermercado e vê que não está. A inflação está fora de controle. E os preços não param de subir. Isso não é em Coca-Cola, não é só em Coca-Cola, em qualquer produto. A gente não compra a mesma coisa que a gente comprava um mês atrás. Essa que é a realidade. Né? A companhia da Coca-Cola lançou a nova garrafa de 1,25 litros como opção intermediária, mais acessível que a tradicional de 2 litros. A estratégia, é claro, é oferecer embalagens menores para que o consumidor consiga comprar com mais frequência, mesmo com orçamento apertado. Em vez de reduzir o preço, a empresa reduz o volume, né, que é o chamado reduflação. Isso acontece com diversos produtos, né, e a Coca-Cola está seguindo aí o mesmo caminho. Sob o comando novo CEO global, o brasileiro Henrique Braun, a Coca-Cola aposta em formatos menores aí em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem mini latas e multipacks, que já são sucesso em lojas de conveniência. Apesar do cenário econômico difícil, a empresa superou expectativas no primeiro trimestre. Lucro por ação de 91 centavos de dólar, mais 18%, e receita de 12,5 bilhões de dólares, mais 12%. No Brasil, o volume de vendas cresceu 3,6%, ajudando a compensar a fraqueza em outros mercados na América Latina. A Coca-Cola agora sofrendo aí com o problema da reduflação.
né, tendo que reduzir as suas embalagens ali para poder manter o preço e deixar o produto acessível aí para os brasileiros. Tá? Mas, porém, parece, através de notícias ruins, tem uma notícia positiva e aparentemente positiva, tá, gente? Tem uma nova proposta aí que quer mudar de vez a realidade de quem faz estágio no Brasil. A ideia é garantir que esses estudantes recebam pelo menos um salário mínimo de R$ 1.621 ao mês, além de um auxílio para o almoço de cada dia, e o direito sagrado de descansar aí nos finais de semana. Tá? O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e ela propõe mudanças nas regras para a contratação de estagiários em todo o Brasil. A iniciativa estabelece que empresas passam a oferecer um bolsa auxílio mínimo equivalente a um salário mínimo atual, tá? Além de benefícios como vale transporte, vale refeição, com valor diário a partir de R$ 28,30. R$ 28,30, tá? O texto também determina que os estágios, né, ocorram apenas em dias úteis, sem atividades nos finais de semana. Tá? O tema tem gerado debate aí nas redes sociais. Parte do público vê a proposta como um avanço na garantia de direitos e melhores condições aí para estudantes, enquanto outros questionam a equiparação dos benefícios com trabalhadores formais, apontando diferenças na carga tributária e nas responsabilidades. Se aprovado na Câmara, o projeto ainda seguirá para avaliação do Senado. É uma proposta interessante, mas de início tem que ser bastante discutida e avaliada, mas aí os estagiários, né, a maioria deles, além de estudantes, também precisam ali ajudar em casa, né, e precisam ter um salário melhor qualificado. Essa é a minha opinião. E precisa ser discutido realmente esse projeto, né, para dar aí um respaldo melhor aí para os estagiários, tá? Que muitas vezes estudam, precisam trabalhar, além de estudar, tem que trabalhar e tem que ajudar em casa também, né? É um bom projeto, é bom que seja realmente avaliado. Tá? Agora uma notícia muito preocupante, tá? Chegou aí essa semana, tá? Através da OMS, tá, gente? Ela confirma que é um surto de hantavírus em cruzeiros e da cepa Andes, única capaz de transmitir entre humanos. Essa informação é muito preocupante. A Organização Mundial de Saúde confirmou que o surto de hantavírus registrado no cruzeiro MV Hondios envolve a cepa Andes, né, considerada a única variante do hantavírus com transmissão entre humanos já documentada. O navio segue isolado no Atlântico, com cerca de 150 pessoas em quarentena a bordo. Até o momento, autoridades internacionais identificaram ao menos 7 casos ligados ao surto, incluindo 3 mortes. A OMS afirma que a transmissão entre pessoas é rara e costuma ocorrer em contatos muito próximos, como entre familiares ou pessoas que compartilham cabines. O hantavírus normalmente é transmitido por contato com urina, saliva ou fezes de roedores infectados. A cepa Andes circula principalmente na Argentina e no Chile e pode causar síndrome pulmonar grave com alta taxa de mortalidade. Atualmente não existe vacina amplamente disponível contra esse tipo de hantavírus. Gente, uma notícia muito preocupante, tá? Que a gente precisa ter todo cuidado é pouco, então precisa aí se cuidar e pode virar uma nova pandemia. Tá? E uma notícia que ocorreu um escândalo essa semana, tá, gente? A Anvisa determina o recolhimento de produtos da marca IP e suspensão da produção por risco de contaminação. Tá? A Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou na quinta-feira, dia 7, a suspensão da fabricação, comercialização e o recolhimento de dezenas de produtos da marca IP. A decisão foi tomada após uma avaliação técnica e identificar risco de contaminação microbiológica em itens fabricados na unidade da Química de Amparo, em São Paulo. A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização e a distribuição dos produtos.
tá? A empresa, em nota, a IP manifestou indignação com a decisão, classificou a medida como arbitrária e desproporcional e informou que vai recorrer. E realmente recorreu. Tá, gente? Em nota, a empresa alega ter laudos de análise independentes que comprovam que os produtos são totalmente seguros e adequados para consumo. A Anvisa orienta os consumidores que tenham em casa os produtos dos lotes especificados a suspenderem o uso imediatamente. A recomendação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é o SAC, da IP, para obter informações aí sobre o procedimento de recolhimento aí dos produtos. A medida afeta apenas os produtos listados ao lado que pertencem aos lotes cuja numeração termina com o número 1. Tá? Lá tem lava-louças, né, que é o detergente, tem diversos produtos aí da marca IP que foi aí proibida, né, foi interrompida aí a distribuição, né, a venda dos produtos e está sendo feita o recolhimento, tá? Mas chegou uma informação ontem, tá, gente, que a IP afirmando, né, que manterá a produção suspensa mesmo após vitória na justiça. A IP informou que manterá suspensa parte da produção aí dos produtos aí afetados, tá? Mesmo após conseguir uma decisão favorável na justiça contra a determinação da Anvisa. A paralisação atinge itens de fabricação de lava-louças líquido, lava-roupas também, e desinfetantes, tá? Com lotes, igual eu informei anteriormente, com o final número 1. Na sexta-feira, dia 8, tá? A empresa obteve um recurso que suspendeu temporariamente a proibição imposta pela Anvisa, né, sobre a fabricação, a comercialização aí de alguns produtos, tá? Segundo a marca, tá? As linhas aí já estavam paradas desde quinta-feira, data em que o recurso administrativo foi apresentado. Em nota enviada ao Metrópolis, a empresa afirmou que a suspensão voluntária tem como objetivo acelerar a adoção de medidas exigidas pela Anvisa após a fiscalização vigente. Mesmo com a decisão da justiça favorável, a decisão judicial favorável, a agência reguladora recomendou que consumidores evitem utilizar os produtos envolvidos até a nova manifestação oficial. Tá? Então, além disso, tá, gente, está circulando aí nas redes sociais, tá, uma possível interferência da Anvisa, uma possível, quer dizer, perseguição política, né, que a IP em 2022 foi doadora aí da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá, e está circulando aí nas redes sociais uma possível retaliação, uma possível perseguição aí do governo contra a empresa. Então, por isso que foi tomada essa decisão. Não tem nada comprovado ainda, mas vamos acompanhar, né, que a IP é uma marca credenciada há mais de 75 anos aí no mercado, nos lares brasileiros. Tá? É uma marca reconhecida, uma marca respeitada. Eu, por exemplo, gosto muito da IP, principalmente ao lava-louças, né, que é o detergente. Né? E a IP é uma empresa séria, por isso que está tanto tempo aí no mercado. Isso tem que ser checado, isso tem que ser apurado, né? E os fatos precisam ser claramente esclarecidos. Tá? Tem que ser esclarecidos os fatos, tá, gente? Isso não pode ficar assim, tá? E caso a Anvisa tem que fazer a investigação, tem que fazer a avaliação e a IP mostrar aí as provas que o produto é realmente de qualidade. Tá, gente? Vamos agora falar aí um pouco de esporte, tá? Daqui a pouco tem um giro de notícias rápido, tá? Mas vamos falar aí de esporte, tá, gente? Que apareceu aí a Margarida no São Paulo, gente. Quem não sabe, aí há cerca de um mês aí, o jogador, o zagueiro Arboleda do São Paulo estava desaparecido, mas ele resolveu aparecer agora e se reunir com a diretoria do São Paulo, tá, gente?
O Arboleda, ele reapareceu, ele está sumido desde o dia 3 de abril, quando viajou ao Equador, e não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. O defensor foi ao CT da Barra Funda na tarde da segunda-feira, no dia 4. O jogador se reuniu com o diretor Rui Costa, o gerente Rafinha, para discutir o futuro. Nesse momento, a tendência é que as conversas caminhem para que ele deixe o São Paulo, seja via rescisão de contrato ou negociação com algum clube na próxima janela de transferências. Tá, gente? O São Paulo não treinou na segunda-feira, dia 4, tá? Já que o clube decidiu dar folga ao elenco após o empate contra o Bahia no domingo, dia 3. Tá? O Arboleda não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro e não deu nenhuma justificativa, nenhuma satisfação ao São Paulo. E não respondeu aos contatos do clube, da diretoria do São Paulo. O São Paulo enviou uma notificação oficial para que ele se justificasse ou se apresentasse no prazo de 24 horas. Sem retorno, o São Paulo enviou uma nova notificação oficial avisando que, caso a Arboleda não retornasse, no período de 10 dias, iria acionar a cláusula de rescisão unilateral. Na segunda-feira, dia 4, o Rui Costa, diretor de futebol do São Paulo, enviou um comunicado oficial para tratar como injustificável a ausência de Arboleda. Segundo o dirigente, o zagueiro ainda não respondeu aos contatos do clube, segundo as informações. Tá? O Arboleda foi convocado para o jogo contra o Cruzeiro, não apareceu no CT da Barra Funda e desde então não temos um posicionamento oficial do jogador. Temos um grupo de atletas comprometidos e sabem que temos uma sequência de jogos nos próximos 2 meses e podem estabelecer nossos objetivos para a temporada. Não existe nenhuma justificativa para esse ato. É uma falta de respeito com o grupo, com a direção e com a torcida do São Paulo. Estamos tentando restabelecer o contato com o atleta para solucionar o caso. De toda forma, temos a estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, já estreou na terça-feira, dia 5. Essa é a nota oficial do diretor Rui Costa e os atletas estão integralmente focados nesse próximo desafio, disse ele. Gente, se antes o São Paulo perdoava os episódios, dessa vez a postura foi totalmente diferente, por ter desrespeitado uma ordem de jogo. Ele estava convocado para a partida contra o Cruzeiro e ele não se apresentou. Em outras oportunidades, o Arboleda havia perdido treinos e o clube havia conseguido estabelecer comunicação. Ele chegou a desfalcar o time em outros jogos, inclusive neste ano, mas nunca sem dar alguma explicação, o que é muito estranho. Foram 4 atrasos em 2026, o primeiro deles ocorreu na pré-temporada, quando se reapresentou 2 dias depois aí do estabelecido. O segundo ocorreu aí no Carnaval, quando foi poupado do jogo contra o Primavera e aproveitou para viajar ao Equador. O Arboleda não retornou com justificativa não retornou com a justificativa de problemas pessoais, perdeu mais 3 jogos e o São Paulo alegou que ele estava liberado para resolver tais questões. Como o GE mostrou, ele esteve em um amistoso do Barcelona de Guayaquil contra o Inter Miami de Lionel Messi. O terceiro atraso não foi revelado. Após 3 dias aí de folga, ele não se reapresentou com o grupo no dia 24 de março e apareceu somente no dia 27. Na ausência de Alan Franco, a Arboleda seria titular contra o Inter, mas diante do atraso, Roger Machado optou por Rafael Tolói. Gente, é isso aí, Na partida seguinte contra o Cruzeiro, o zagueiro não se apresentou para o jogo e não deu nenhuma justificativa. O São Paulo tentou entrar em contato com o defensor e não teve sucesso. Contratado em 2027, a Arboleda é o atleta há mais tempo no elenco tricolor e em 2024 ele renovou o contrato com o São Paulo até o final de 2027. Mas parece que o relacionamento ficou estreito e ele não vai ser aproveitado, e é provável que ele rescinda com o São Paulo e ele saia. O São Paulo precisa dar o exemplo aos jogadores e à torcida também. Então tem que agir conforme corretamente e ser justo, ser proporcional. A rescisão de contrato nesse caso é a melhor saída para ambos, tanto para a Arboleda, tanto para o São Paulo, para preservar a imagem do clube. Antes do intervalo, gente, vamos aí fazer um giro rápido aí pelas notícias, aí principalmente
na semana passada, né, que foi feriado aí no 1º de maio, no Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, tá? E essa semana, né, gente, ocorreu aí chuvas no Nordeste. Apenas em Pernambuco, 6 pessoas morreram por conta de deslizamentos em decorrência das fortes chuvas. Tá? E a situação segue crítica no Pernambuco e na Paraíba. Nos estados aí do Nordeste foram afetados por fortes chuvas aí no fim de semana do feriado do Dia do Trabalho, com 8 mortes confirmadas e mais de 4.000 pessoas fora de suas casas por conta da situação de emergência. Os estados decretaram situação de emergência enquanto seguem sob alerta de temporais. E teve um mega show da Shakira também. A Shakira é o Brasil é Shakira. A Shakira, que levou 2 milhões de pessoas para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, encerrou a madrugada de domingo, dia 3, um mega show repleto de homenagens ao país, e que acolheu quando tinha apenas 18 anos de idade. Com direito a um espetáculo de drones no início da apresentação, que atrasou em 1 hora, a Shakira também levou grandes estrelas brasileiras ao palco, como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. A apresentação, aliás, também foi um ódio e um empoderamento feminino em meio à celebração dos 30 anos de carreira aí da Shakira. O Bolsonaro passou aí por nova cirurgia também, ele foi submetido à cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita sem intercorrências. Um procedimento autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, na sexta-feira, no dia 1º de maio. Conforme o boletim de domingo do dia 3, emitido pelo Hospital DF Star, o ex-presidente segue com uma boa evolução após passar pela cirurgia no ombro, que durou cerca de 3 horas. Até o momento não foi divulgada a previsão de alta hospitalar. O ex-presidente Jair Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar desde o final de março, depois de passar 2 semanas internado no mesmo hospital, onde tratou de uma broncopneumonia. Também teve, gente, infelizmente, luto na Fórmula 1. O Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e multicampeão de paraciclismo, morreu na noite do dia 1º de maio. O italiano, de 59 anos, deixa a esposa Daniela e o filho Nicolo. Nascido em Bolonha, Zanardi se destacou na F3000 em 1991 e no fim daquele ano se transferiu para a Fórmula 1. O piloto competiu na categoria por 5 temporadas e teve como melhor resultado um 6º lugar no Grande Prêmio do Brasil em 1993. Antes de um grave acidente em 2001, resultar na amputação de ambas as suas pernas, o piloto brilhou na Fórmula Indy ao ser campeão em 97 e 98. Após o acidente, Alex Zanardi se reinventou no meio esportivo e começou a competir no paraciclismo, competindo inicialmente nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, onde conquistou 2 medalhas de ouro seguidas por mais 2 nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. Tem o novo desenrola também e trava em bets. O presidente Lula anunciou o novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, que será lançado, que foi lançado na segunda-feira, dia 4. Quem aderiu ao programa, no entanto, ficará impedido por 1 ano de utilizar plataformas de apostas online conhecida como bets. A proposta do governo vai permitir renegociação de dívidas do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES, com juros de até 1,99% e descontos de 30% a 90%. Além disso, será permitido o uso de 20% do Fundo de Garantia, que é o FGTS, para quitar dívidas. Será possível, por exemplo, renegociar a dívida com o banco e depois usar o FGTS para quitar um novo valor. Teve um ativista brasileiro também detido em Israel, Thiago Ávila, fazia parte de uma flotilha com destino a Gaza e foi detido em Israel. O caso segue em aberto, o Tribunal de Israel autorizou a prorrogação da prisão preventiva dele e do ativista palestino espanhol Saif Abu Keshek, que também fazia parte da flotilha por mais 2 dias. Israel os acusa de ligações com uma organização sancionada pelos Estados Unidos. Eles foram capturados em águas internacionais quando rumavam para Gaza numa flotilha de 22 barcos com 173 ativistas que foram levados para a Grécia. A flotilha, composta por mais de 50 embarcações, passou da França
Espanha e Itália, com o objetivo de romper o bloqueio israelense a Gaza e entregar suprimentos ao devastado território palestino sob ataque há mais de 2 anos. Tá, gente? Essas foram as principais notícias aí dessa semana. Tá? A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouco um assunto da semana bem polêmico. Tá? Daqui a pouco vou apresentar o assunto da semana para vocês. Antes do intervalo, mais uma música dedicada ao Dia das Mães. E depois do intervalo, já a gente volta para o assunto da semana e tem a receita da semana também no nosso último bloco. Tá? Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Até já.